que alegria estar aqui com você, mais um estudo bíblico. Esse é o nosso Pão da Vida, um estudo bíblico diário que oferecemos a você como um início da sua Lexo Divina, porque sempre é bom que você continue rezando com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, segundo a orientação, dos grandes mestres de vida interior, é que ela deve ser meditada e ruminada, essa é a palavra que eles dizem, durante todo o nosso dia. Que ao acordar, a Palavra de Deus nos desperte e seja a última coisa que nós vemos quando vamos dormir. Essa é uma grande orientação que a igreja dá, que a última coisa ao dormir seja a nossa oração. Você tem esse costume de rezar no final da sua noite, entregar a Jesus, fazer um bom exame de consciência do dia, pedir perdão ao Senhor sobre aquele dia que se passou e pedir a Deus uma boa noite de sono e que no outro dia você desperte com a graça de Deus. Mas nesse exame de consciência, além de pedir perdão, você também medita a palavra que conduziu você durante o dia. É tão bom alimentar essa interioridade, essa intimidade com o Senhor. Assim alimenta em nós a fé, a esperança, a caridade, tão necessárias para vivermos tantos desafios que enfrentamos, não é mesmo? Então aqui nós trazemos para você, então, o estudo bíblico, é só um início para que você possa ajudar você a mergulhar mesmo na palavra de Deus. Então vamos lá, vamos pedir a graça ao Senhor de sermos inundados pelo Espírito Santo, sermos invadidos pela graça do Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Senhor Jesus, a tua graça e a tua unção sobre nós. Te pedimos, Senhor, que venha sobre nós o teu Espírito a nos inundar. Concede-nos a tua graça, Santo Espírito, sejamos cheios de ti mesmo, cheios da tua presença. Que esse estudo bíblico sirva para a conversão do nosso coração. Que a palavra de Deus caia em nosso coração e dê frutos de conversão verdadeira em nossas vidas e ao nosso redor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O evangelho que nós vamos ver hoje é Marcos 6, de 7 a 15. Em Marcos 6, de 7 a 15, você vai encontrar a missão dos 12, os 12 apóstolos. Vamos lá, vamos estudar juntos. E ele percorria os povoados circunvizinhos, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a ensiná-los 2 a 2. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei, até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui nós vemos Marcos, né? Marcos é um evangelista mais sucinto, ele é mais objetivo na sua inscrição. Nós temos também nos evangelhos de Mateus e Lucas essa mesma passagem, essa descrição, né, dessa conversa, dessa eleição de Jesus aos 12, é bem mais detalhado, mas Marcos aqui é bem mais objetivo, mas também muito profundo. Olha os detalhes de Marcos. Então, o que ele vai dizer? Ele começa o primeiro versículo dizendo: e ele percorria os povoados circunvizinhos, ensinando. Então, aqui ele já mostra que Jesus, na sua vida pública, aqui você tem que lembrar que ao nascimento de Jesus até a sua morte, com 33 anos, Jesus teve uma vida pública de 3 anos, certo? Primeira manifestação de Jesus que nós vemos nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora
diz assim: Jesus, eles não têm mais vinho, eles estão num casamento e falta o vinho, né? E Nossa Senhora, percebendo a aflição daqueles noivos, que pela falta do vinho, pede a Jesus que intervenha na situação. É como a mãe, né, que se antecipa e diz assim: meu filho, de todos que estão aqui, o único que pode fazer alguma coisa por eles é você. Então, Nossa Senhora ali, ele diz: a minha hora não chegou. Mas porque Nossa Senhora pediu, Jesus opera um milagre. A partir dali, Jesus não teve mais sossego, que se espalhou por todo canto o milagre das bodas de Caná. Ali se espalhou por todos os lugares que havia um profeta que tinha transformado água em vinho. Imagine aqueles servos que estavam lá, que Jesus tinha dito: enche aí as talhas de água. Mandou encher os grandes barris de água, né, chamada talhas, que eram grandes, enormes vasos. Mandou encher tudo de água. Então Jesus transforma. Eles viram, foi eles que encheram. Então eles viram Jesus transformar em vinho, e não um vinho qualquer, o melhor vinho que eles já tinham provado na vida. Então isso não ficou calado, eles saíram espalhando para todo canto. Há um profeta no meio de nós que opera milagres extraordinários. Então Jesus já não tinha mais sossego. Então aqui Jesus está com mais ou menos 30 anos, né? E ele veio, Marcos já vem citando que ele percorria os povoados ensinando. Então ele chama 12. Você sabe que havia os 7 que seguiam Jesus, os 7 discípulos, né? E que seguiam mais de perto, mas chamou aqui 12. Ele amplia os 12 discípulos e começou a enviá-los de 2 em 2. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto. O que Jesus quer falar para os discípulos? Ora, quando Jesus os chama e os dá a autoridade que ele recebeu do Pai. Ora, Jesus é o enviado do Pai. Na Santíssima Trindade nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um. E em várias partes do Evangelho você vai dizer: eu e o Pai somos um, e eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus ele vem e essa autoridade dada pelo Pai ao Filho, ele passa para nós. Aqui os discípulos representam todos nós. Então, quando ele os envia, ele deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Aqui é bom a gente lembrar que nessa época de Jesus, né, tudo quanto era doença, tudo quanto era mal que ocorria ao homem, era atribuído aos espíritos impuros. Então, se uma pessoa tinha uma surdez, é porque ele pecou e era possuído por um espírito impuro, que era um espírito do mal. E havia também a possessão, né? A possessão do mal, que a gente vê também nos evangelhos de Jesus exorcizando muito. Então, Jesus ele vem e dá autoridades a eles sobre os espíritos impuros, que já não era comum na época de Jesus. Essas pessoas elas eram consideradas a parte da sociedade. Viviam em cavernas, viviam por ali, ninguém encostava porque eram consideradas impuras. Ninguém botava a mão numa pessoa dessa para ela ser curada. Mas aqui Jesus, além de dar autoridade, envia para que eles possam ser esse canal de libertação para essas pessoas que ninguém queria nem encostar porque era considerado impuro. Aí Jesus diz: recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto. O que Jesus recomenda então para os discípulos? Sejam pobres e simples, como Jesus era. Vocês não estão indo como mestres, vocês estão indo como servos. Por isso que Jesus recomenda não levar muitas coisas. Não leve cajado, não sei, um cajado. Não leve várias coisas, não leve pão, não leve dinheiro. Aqui, Jesus está chamando a atenção para não botar roupas elegantes para vos dar ares de mestre.
Vão simples. Seja simples, como o Filho do Homem é simples. Eu estou no meio de vocês simples, pois eu envio vocês a serem como simples, homens simples, que trazem a boa nova com simplicidade. E ele diz mas que andassem calçados com sandálias, não levassem 2 túnicas, e dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permaneceis até vos retirardes do lugar. Não fique de casa em casa, ou se eles verem que você é um homem que vai ensinar, ou que eles notem que você é um profeta, aí vem aquela pessoa rica e convida você para a casa dela, e aí você sai da casa mais simples. Não, permaneça onde você está. Aqui Jesus está querendo combater o orgulho, a vaidade e a arrogância. Não vos deem ares de riqueza e não deixe que isso possa contaminar o coração. A autoridade que Jesus dá a eles vem de Jesus, não é deles. Para que eles se envaideçam e aquilo suba a cabeça. É o sucesso, né? Sucesso que sobe a cabeça e acaba que eles vai considerando todos, vai se servindo das pessoas. Eles se colocam em uma posição superior e se servem das pessoas. Por isso Jesus recomenda a simplicidade. Um profeta deve ser simples, acolhedor. Mesmo se você encontra grandes homens santos, hoje nós temos grandes homens santos, que pregam o evangelho, que vivem da pregação da palavra de Deus, e eles são chamados também a viver essa simplicidade, esse acolhimento de Deus. E aqui Jesus chama essa atenção. Onde quer que entreis numa casa, nela permaneceis, até vos retirardes do lugar. E se em algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunha contra eles. Isso é um costume dos judeus. O que significa sacudir o pó em testemunho contra eles? Quando eles tinham um grande costume, se eles entravam numa cidade que havia muita contaminação, vocês se lembram das cidades de Sodoma e Gomorra que foram destruídas? Diziam que lá era uma cidade onde o povo vivia a impiedade, cultuava muitos deuses, embriaguez, luxúria. Então, quando eles tinham que entrar numa cidade como essa para fazer negócios, para trocar mercadorias, quando eles saíam de lá, eles sacudiam a poeira dos pés. O que significava sacudir a poeira dos pés? Ou seja, eu não tenho parte nenhuma com o mal que habita nessa cidade. Nem o pó que grudou na sola do meu pé eu quero levar. Então, quando ele diz aqui, sacudir o pó debaixo dos seus pés em testemunho contra eles, é dizer assim, que da minha parte eu estive aberto para ir e anunciar a boa nova, mas eles não quiseram. Então, não está em mim, a abertura do coração é do outro, não a minha. Jesus nos convida, então, aqui a não sermos impertinentes, nem forçar. Forçar. Quantas vezes a gente encontrou pessoas que você anuncia a palavra, você mostra o evangelho, ela endurece o coração, é ríspido com você. Seja simples. Ao invés de falar, reze por ela. Acolha ela só no seu coração. Mas nunca compre a guerra. Fica sem falar, fica com raiva, briga. Não é o que o Senhor nos pede. Acolher sempre. Ser simples sempre. Se não puder mais anunciar, que nós rezemos em silêncio. Então ele diz, e se em algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Faça tudo que está ao seu alcance. Mas se ele não abrir o coração, a paciência, aí depende muito da abertura do coração, do outro. E aí ele diz, e não podia, partindo dali, eles pregaram por que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, curavam muitos enfermos,
ungindo-os com óleo. Então, eles partem com essa experiência, eles partem com essa autoridade, com a recomendação de Jesus de não se darem áreas de mestre, mas simplesmente serem simples, apenas com o que tiverem, acolher o que é colocado para eles. Quando ele diz assim, onde lhe acolherem, vá e fique. Não exija nada, porque eu sou o pregador, então eu quero um melhor lugar, melhor cama, melhor comida. Não, viva com aqueles que estão na região, onde lhe acolherem, fique ali. Se é uma casa simples, é um lugar simples, fiquemos ali juntos, porque foi o que a providência divina nos deu. E assim, a autoridade vai se perpetuando de Jesus dentro de nós. Se você for olhar, Jesus ele foi muito simples e nos convida a ser simples. Se você olhar a vida dos santos, nós percebemos que eles também eram homens simples. Se você olhar a vida de Madre Teresa de Calcutá, da minha querida irmã Dulce, se você olha a vida dos apóstolos mesmo, os 12 apóstolos, os que caminhavam junto com Jesus, você vai notar que eles também eram homens simples. Jesus os educa a ser homens simples. Diferente da formação que eles recebiam, né, dos fariseus e dos doutores da lei, que havia sempre uma ascendência em uma hierarquia. Para um doutor da lei, jamais ele entraria numa casa de uma pessoa simples para ficar lá. Primeiro que eles não aceitam, né? Eles se prendem a ritos e à contaminação. Mas o que Jesus vai nos ensinar? Ser simples. Ser acolhedores, ser simples. Aí está o segredo da força do nosso evangelho. E aí eu convido você nesse evangelho, acolher uma grande graça que São Marcos frisa muito nessa passagem. A simplicidade, o poder, a simplicidade de coração. O poder de Deus que está nos simples. Bem-aventurados os simples, os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Os simples traduzem melhor o evangelho, são mais acolhedores, todo mundo gosta de, né, tanto o pobre quanto o rico não tem dificuldade de conversar com uma pessoa simples, você já notou? Se ela for uma pessoa mais assim, mais rebruscado, mais arrogante, a gente tem medo de encostar, até de falar com a pessoa, mas pessoas simples, qualquer um pode falar. E é aí que Jesus está convidando você. Seja simples. Seja pequeno também, e seja acolhedor, mas com autoridade. Lendo aqui esse evangelho, eu lembro muito de nós que temos na família, sempre temos dificuldade de nos posicionar na família, pessoas que acham que a gente reza demais, ou que a gente traz sempre, a palavra é muito radical, né, com essa história de Jesus. Seja simples e acolhedor. E a palavra de Deus então vai se expandindo, porque basta uma vela acesa para iluminar uma escuridão. Seja então essa vela simples, com essa pequena chama, mas que ilumina todo o ambiente. É isso que Jesus vai nos ensinar hoje, a sermos também esse canal da graça de Deus. Vamos pedir então essa graça hoje? Pedir a Nossa Senhora, a toda pequena. Nossa Senhora pequena, a grande Mãe de Deus, a grande Rainha dos anjos, dos santos, de nós todos, né, de toda a igreja militante aqui na terra. Nossa Senhora, nossa Rainha, pequena, escolhida por Deus, mas Rainha dos céus e da terra. Vamos pedir a intercessão dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos hoje a tua intercessão, Maria, para vivermos esse evangelho, para termos no coração esse coração pequeno, esse coração simples, mas acolhedor. Em primeiro lugar, acolher o poder de Deus que está na vida interior, que está na presença do Espírito que habita em nós, nós que somos seu templo.
mas também, Senhor, a autoridade de Jesus nós queremos acolher na nossa vida. Intercede por nós, Maria, para que sejamos essa luz, esse sal na terra. Luz contra toda a escuridão. Eu envio um envio de Jesus, como aqui Jesus enviou. Também nós queremos ser enviados para as nossas famílias, em nossos trabalhos. Enviados como esses discípulos foram. Enviados a anunciar com simplicidade, mas também com grande autoridade. Que é para isso que Jesus nos chama. A também nós anunciarmos o reino com a nossa vida. E como disse os santos, Maria, se faltarem as palavras, que testemunhemos com a nossa vida. E é o que eu quero pedir a cada um dos meus irmãos hoje. Esse evangelho se cumpra em nós, em nossas vidas e em nosso coração. Liberta-nos de toda arrogância, de todo desejo de sermos grandes, de todo desejo de ter recompensas aqui na terra, mas que nos faça desapegados, que a nossa alegria seja em ver um outro acolhendo a palavra de Deus, que a nossa alegria seja um outro ser liberto de uma mentalidade velha para abraçar a novidade de Jesus. Concede-nos essa graça, Maria, interceda por nós, como você intercedeu nas bodas de Caná, para que houvesse vinho novo, assim também em nossas vidas, que o vinho novo da fé, da esperança, da caridade possa renovar em nosso coração o desejo de seguir a Cristo. Confiamos em Ti, Maria, e esperamos também em Ti. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom ter você aqui, que bom que você vai rezar hoje. Recomendo que você reze com essa passagem e peça ao Senhor a graça dessa fidelidade. Encontro você no próximo estudo bíblico. Com certeza, me divulguem, nos ajude com o nosso trabalho. Nossa Senhora te acompanhe, que São Miguel Arcanjo esteja com você. Até lá. Shalom.